preciso nem de microfone para conversar. Você sabe que nós estamos numa conversa aqui sobre o Evangelho de João, seguindo uma temática do livro do Timothy Keller, chamado Encontros com Jesus. E nós estamos refletindo aqui sobre encontros que transformam. E hoje, necessariamente, nós vamos falar sobre transformação. Encontros que transformam, e nós vamos falar sobre transformação. Para quem está acompanhando a leitura, nós estamos no 4º capítulo do livro. E o 4º capítulo fala exatamente da presença de Jesus em um casamento. De Jesus lidando com uma necessidade dentro de um casamento e a forma como ele agiu. E eu quero dividir isso com você em leitura, em João capítulo 2. Encontre aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 2. A partir do versículo 1 em diante. João 2, a partir do versículo 1 em diante. Eu preciso de uns minutinhos da sua atenção. Fica esperto aí, fica esperto. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde ela viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. E eu queria muito que você prestasse atenção alguns minutinhos no que eu vou dividir com você, porque nós temos um problema. Quer dizer, parece até redundância, né? Nós temos um problema. Se fosse um só, estava bom, né? Nós temos vários problemas, mas um especificamente na leitura bíblica é o problema que nós temos de atribuir um valor único, de atribuir um valor absoluto. Então, todas as vezes que nós lemos um texto, a gente imagina: bom, esse texto é isso, esse texto é assim, esse texto significa isso. E aí, quando nós lemos o João capítulo 2, o que acontece é que a compreensão que nós temos é: bom, Jesus está numa festa de casamento, acabou o vinho, a família ia ser envergonhada porque o vinho havia acabado. E você sabe que naquela época as festas de casamento, diferente de hoje, elas duravam a semana inteira. Então era a semana inteira os convidados bebendo e comendo. E tudo isso é financiado pela família. E é uma vergonha se no meio da festa algo dá errado. Então é tudo minuciosamente planejado para que dê tudo certo. E no meio da festa acaba o vinho. Alguém fez o cálculo errado, alguém calculou a quantidade de pessoas errada, ou de repente vieram mais pessoas do que deveria ter. Alguma coisa aconteceu, o cálculo deu errado e o vinho acabou. E a Maria, mãe de Jesus, chega para ele e fala: Senhor, Jesus, filho, não sei como que ela chamava ele, acabou o vinho. E ele olha para ela, e eu adoro isso em Deus, né? Ele olha para ela e fala: e eu com isso?
Acabou? E eu com isso? É responsabilidade dos donos da casa, dos anfitriões da festa, não minha. Mas Jesus ainda assim se prontifica. A Maria diz para os serviçais: olha, obedeçam a ele e ele vai resolver esse problema. E de fato ele começa. Encham todos esses baldes aqui de água, encham todos os potes de água, potes de pedra. Encham todos de água. E eles enchem. Jesus transforma aquela água em vinho. E aquele vinho é servido no casamento. O mestre de cerimônias ali, o organizador do evento, ele prova aquele vinho e fala: poxa, que interessante, todo mundo serve o melhor vinho no começo. E aí quando todo mundo, 7 dias de festa, né? Quando todo mundo já está assim, mais para lá do que para cá, aí eles botam um vinho ruim, porque o cara já não tem nem paladar mais, bota qualquer um e deixa para lá, deixa rodar. Mas vocês não, parabéns, vocês colocaram o melhor vinho no final da festa, e ele nem sabia de onde vinha esse vinho. E aí a gente, lendo esse texto, sempre imagina uma condição muito absoluta de que, bom, Jesus estava trabalhando para salvar a festa e a reputação de uma família. Glória a Deus. Só que o apóstolo João, no versículo 11, ele vai dizer que Jesus realizou um sinal milagroso. Sinal. Jesus realizou um sinal. Porque Jesus fez algo que aponta para algo maior ainda. É um sinal. O sinal não é o destino, o sinal é um sinal. O sinal é um meio de comunicação que te aponta para algo. Por exemplo, quando você está dirigindo e você vê uma placa, a placa não é o seu destino. Você não sai de carro e fala: eu vou até a placa. A placa não é o seu destino, a placa é um sinal. É uma sinalização que te aponta uma direção. Então, o João vai dizer que o que Jesus fez foi um sinal, que ele está apontando para algo. E para onde Jesus está apontando, que os discípulos creram nele por conta disso. Foi o primeiro milagre que ele realizou, para onde ele estava apontando. E é sobre isso que eu quero refletir com você, sobre transformação. Porque esse sinal que Jesus realizou, ele vai totalmente contra a percepção da nossa natureza. Totalmente. Jesus não pegou um pote d'água e fez alterações na água para ela ficar com aparência de vinho. Jesus não pediu para encher um tonel d'água e, se você teve infância, você vai saber do que eu estou falando. Pegou aqueles trenzinhos de tingir você por dentro, sabe qual é? Parece corante de tinta aquele negócio. Você bota 2 gotinhas no galão branco e ele fica azul na hora, sabe? Jesus não pegou um corante e jogou na água para que aquela água ficasse com aparência de vinho, com cheiro de vinho, com textura de vinho. Jesus transformou aquela água em vinho. É uma transformação de natureza. Não é uma mudança de aspecto. É uma transformação de natureza. Então isso é um sinal. É o sinal do que o Evangelho faz em nós. O Evangelho não é algo para mudar o seu aspecto. O Evangelho é algo para transformar a sua natureza. Então transformou. Não é que antes era água e agora é água com um pozinho. Antes era água e agora é água tingida, é água com sabor, é água com cheiro. Não, antes era água e agora é vinho, é uma transformação. É uma transformação de natureza. Não é só uma mudança de aspecto. Porque todo o Evangelho e toda a história do Evangelho e todo o conceito do Evangelho é para transformar a sua natureza. De modo que o que você era, você passa a não ser mais.
Você não é mais o que era, porque agora há uma transformação de natureza. Não é que é a água tingida ou a água modificada. Não, é que era aquilo, mas não é mais. Agora é outra coisa porque foi transformado. E há uma distinção muito grande entre mudanças e transformações. Há um espaço muito grande entre um conceito e outro. Mudança é uma coisa. Mudar, você pode mudar de lugar. Mudar, você pode mudar de emprego. Você pode mudar de casa. Você pode mudar de carro. Você pode mudar de roupa. Mudar é uma coisa. Transformar é outra coisa. Transformação é outra coisa, porque é de outra natureza. A transformação é outra natureza. Não é uma melhoria em algo que já vinha ruim. É uma transformação daquilo em outra coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai chamar Jesus, escrevendo aos Coríntios, ele vai chamar Jesus de o segundo Adão. E a gente às vezes vai pensar que o segundo Adão é um primeiro Adão melhorado. E o segundo Adão não é um primeiro Adão melhorado. O segundo Adão é outro, é de outra natureza. A própria Bíblia vai dizer isso pra gente. O primeiro Adão era carne. E o segundo Adão é espírito vivificante. É outra natureza. Não é que Deus pegou o Adão e modelou o Adão ali para dar uma melhorada. Sabe aquela recalchutada? Passou no martelinho de ouro ali, consertou o que estava torto, colocou óleo e tal. Agora sim, tá tudo certo. Limpou, passou um batonzinho ali, um pozinho. Agora sim. Não, o segundo Adão não é a melhoria do primeiro Adão. O segundo Adão é outra natureza do primeiro Adão, porque é transformação a palavra. A palavra é transformação e não mudança. E como nós somos apegados às formas, nós trabalhamos incansavelmente pela mudança das formas, sem a sensibilidade absoluta de viver as transformações. No exemplo do primeiro Adão e do segundo Adão, é muito simples de perceber. A gente pega o Adão, sabe aquele que foi rebelde a Deus e à vontade de Deus? A gente pega aquele Adão, do jeitão que ele é, e a gente vai lá e faz a barba do Adão para ficar com a barba na régua. A gente vai lá e corta o cabelo do Adão para ficar assim, bonitinho. E aí a gente tira aquela roupa esquisita que o Adão usa e coloca um ternão nele assim, da hora, gravatinha, slim. E aí a gente pega o Adão e fala para ele repetir assim, ó: a paz do Senhor. Repete comigo: a paz do Senhor. Aí pronto, agora é um Adão recalchutado, é um Adão de terno, é um Adão de cabelo cortadinho, de barbinha feita. E ele não fala mais: e aí, meu, qual é que é? Agora ele fala: a paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varinha. É muito fácil perceber isso, que nós queremos manter a forma para nos preservar e não nos submetermos à transformação que vai fazer de nós outro alguém. Há um grande desejo de preservar a forma. Tem um texto bíblico que eu tenho medo dele. Tem um monte assim, mas Jeremias capítulo 18, a Bíblia vai falar para a gente sobre uma conversa de Deus com Jeremias e vai falar para ele: Jeremias, vá até a casa do oleiro, porque eu quero que você observe um processo. E eu quero que você aprenda com o processo que você vai observar. E o Jeremias, quando chega à casa do oleiro, ele vê aquele homem fazendo um vaso de barro. E à medida em que ele está fazendo, aquele vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, ele começa a fazer um outro vaso a partir do mesmo barro que estava nas mãos dele. E aí Deus fala para ele: entendeu, Jeremias? E Jeremias diz: entendi, sim, senhor. Mas aí quando a gente lê, a gente fala: não entendi. Porque seja sincero, quando você lê esse texto de Jeremias 18, quem já leu esse texto? Só para eu saber. Não parece que o vaso quebrou por acidente? O cara estava fazendo ali o vaso, um descuido assim, de repente, plim, quebrou, vou ter que fazer outro. Ou não parece que o vaso quebrou porque era um vaso cheio de rachadura, não dava para consertar. Quebra tudo e faz tudo de novo. Não parece que é assim? Não,
tinha que fazer de novo. Então, pois é isso aí. Às vezes você está aí um vaso meio sem forma, e aí Deus vai lá e não sei o quê. Parece que é um processo acidental. Enquanto que a Bíblia vai ministrar para nós, através disso, que tudo isso não é um processo acidental. Isso é um processo intencional de Deus. Deus não chamou Jeremias para ver um descuido do oleiro, como se ele de repente tivesse perdido a mão ali, deu um toque errado e aquele vaso quebrou. Deus não chamou Jeremias para assistir um acidente. Deus chamou Jeremias para assistir um processo intencional, em que Deus intencionalmente quebra o vaso. E sabe por que intencionalmente Deus quebra o vaso? Sabe por que intencionalmente Deus explica isso para o Jeremias? Deus mostra isso para ele, Deus faz isso ficar evidente para ele, porque era exatamente o processo que ele estava passando. O processo que o Jeremias estava passando não era acidental. Não foi um acidente de percurso. Não foi uma consequência de algo ruim que ele havia feito. Não foi um tropeção que ele cometeu. Não foi porque ele deixou de fazer o que deveria ou fez o que não deveria. Não foi um acidente, não foi uma consequência. Foi um processo intencional de transformação. Mas sabe o que é lindo nisso? O que é lindo nisso é a maneira como Deus descreve. Porque Deus vai dizer que o oleiro estava fazendo um vaso de barro, e aquele vaso quebrou, e aí o oleiro pegou o mesmo barro para fazer um outro vaso. Entende? O oleiro pegou o mesmo barro para fazer um outro vaso. E talvez o nosso problema seja que nós estamos querendo pegar um outro barro para fazer o mesmo vaso. Na igreja a gente faz isso. Se tem alguém na igreja que fica cansado por conta de um trabalho exaustivo, de um ministério que ninguém está dando conta, de um cuidado que ninguém está conseguindo resolver, de um problema, de algo, alguém ficou cansado, alguém ficou exausto, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e joga o barro fora e mantém a mesma forma, coloca outro barro para poder fazer o que aquele estava fazendo. Até que aquele vaso também se canse, aí a gente descarta o barro e faz a mesma forma. A gente descarta o barro para manter a forma, enquanto Deus não tem compromisso nenhum com a nossa forma, Ele tem compromisso com o barro, porque do mesmo barro Ele faz outra forma. Entende? Transformação. Pessoas não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis, pessoas não são substituíveis. O grandíssimo problema é que, em nome da forma, nós estamos descartando o barro, para poder manter a mesma forma. No dia 8 de novembro, inclusive, nós vamos conversar exatamente sobre isso. E a igreja acabou? A forma como a gente pensa a igreja há mais de 100 anos, porque há mais de 100 anos é assim, é desse jeito, é exatamente desse jeito. Isso comunica a nova geração? Tem alguém da geração Z? Não esse Z. Essa geração Z tem de monte. Mas tem alguém da geração Z entusiasmado com a igreja? Entusiasmado com o... Não tem, porque parece que não comunica mais, que as coisas, a forma que a gente está lutando tanto para manter, de repente já é uma forma que não deveria mais ser mantida, mas em nome da forma, nós ainda continuamos a descartar o barro. Não tem problema, não vem porque gosta do mundo, não vem porque não ama a Deus, não vem por isso, porque em nome da defesa da forma, nós descartamos o barro. E eu acho incrível o fato de que Deus, cuidando do barro,
do mesmo barro, deu a ele outra forma, porque Deus não tem compromisso com as nossas formas. O compromisso de Deus é com você e não com a sua forma. É com você e não com o seu jeito. É com você e não com o teu plano. O compromisso de Deus é com você e não com o que você quer dele. O compromisso de Deus é com você e não com as suas expectativas. As expectativas são nossas porque as formas são nossas. É uma transformação de essência. Não é uma mudança de costume. A mudança do costume para a permanência da mesma coisa. Jesus, quando questionado disso, ele usa um exemplo que eu acho incrível. Ele pergunta para as pessoas o seguinte: pode por um acaso uma fonte de águas amargas jorrar água doce? Porque as pessoas estão questionando isso. Olha os fariseus, que coisa linda, eles são diferentes. Eles são totalmente diferentes de nós. Eles são totalmente sérios, capazes. Olha só para eles, a postura, o jeito, a voz, a tonalidade, tudo. E aí Jesus faz uma pergunta, e a pergunta é: pode por um acaso uma fonte de águas amargas jorrar águas doces? Mas a gente pode disfarçar o sabor dessa água, né? Você pode botar 3 gotinhas de zero cal, de repente, né? Pode botar um açúcar, e a água, deixando de ser aquele amargo que era, vai ficando mais palatável, sabe? O duro é que todos os dias você vai ter que pingar essas gotinhas. Porque a fonte vai continuar jorrando águas amargas e você vai ter que continuar jorrando a gotinha. Você vai ter que continuar colocando o açúcar ali, o adoçante ali. Você vai ter que continuar colocando. E a fonte jorrando água amarga e você colocando o adoçante nela para ela ficar um pouco mais palatável. Com esse processo aqui, a gente cria um negócio bem legal que a gente chama hoje de religião. Você não tem que vir aqui recarregar as baterias? Então, você está vindo aqui colocar adoçante para sua fonte de águas amargas começar a parecer um pouquinho mais doce? Você vem aqui buscar um saquinho de açúcar, é isso? Para poder disfarçar um pouquinho o sabor amargo da água que está jorrando a partir de você? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o problema não é a água que a fonte jorra. O problema é a fonte que jorra. Nunca foi a água que jorra, o problema é a fonte que jorra. Como que você pode querer colher uvas de espinheiros? Não dá. Por isso que a árvore é conhecida pelo seu... O fruto não engana. O fruto denuncia o tipo de árvore. Então o problema não é o fruto que a gente está gerando, o problema é o tipo de árvore que nós estamos sendo. Entende? Entende? Amém? O problema não é o tipo de fruto que a gente gera. Às vezes a gente vai lá para a pessoa e fala: tá vendo o que você está fazendo? Você tem que fazer diferente. Tá vendo como você está respondendo? Você tem que responder diferente. Ué, mas se ela é uma laranjeira, é só laranja que ela vai gerar. É como se você estivesse discutindo com a laranjeira e falando: tá vendo? Você não está gerando abacaxi. E a laranjeira falando: eu não consigo, não tem como. Pois é, porque o problema não é o fruto que ela gera. O problema é o tipo de árvore que ela é. Então ela precisa ser transformada. Não há o que fazer.
Nós não estamos aqui para corrigir a postura das pessoas, não é para isso que Jesus instituiu a igreja, para corrigir a postura, a ética das pessoas, porque você pode ser um Adão ético. Você pode ser uma fonte que jorra águas amargas, totalmente ético, totalmente educado. Mas continua sendo uma fonte de águas amargas. O que Jesus quer transformar é a natureza do seu ser, para que você passe a ser outro, ser outra pessoa, ser uma fonte de águas doces. Sabe quando Jesus encontra a mulher samaritana em João capítulo 4? Nós já falamos sobre ela aqui nessa série. Jesus olha para ela e fala: a partir de você agora, vai começar a jorrar fontes de vida eterna. Fontes de águas vivas vão fluir de dentro de você. É Jesus olhando para ela e falando: ó, a partir de agora, acabou de ser transformado o tipo de fonte que você é. Você nunca mais vai precisar colocar adoçante na sua água de novo, porque ela vai jorrar naturalmente. Entende? Amém? Nós estamos tão apegados às formas, tão apegados aos jeitos, a gente não consegue mais ter a percepção da transformação da pessoa que Deus quer fazer de nós. Deus não quer fazer de você um homem controlado. Eu sou explosivo, mas graças a Deus hoje eu aprendi a me controlar. Eu respiro fundo, conto até 3 e 1, 2, 3, em nome de Jesus, do sangue. Você cria um ritual ali, é quase uma mandinga. Daqui a pouco você está botando uns trem aí, uns colar, tudo para... Deus não quer fazer de você um homem nervoso, controlado. Deus quer fazer de você um novo homem. Deus não quer fazer de você uma mulher histérica, doida, mas contida, que só se corrói por dentro, mas por fora... Deus quer fazer de você uma nova mulher. É isso o Evangelho. Nós não estamos aqui falando de uma religião que muda quem nós somos por fora, porque nos ensina rituais. Nós estamos falando aqui do Evangelho vivo de Jesus Cristo, que transforma quem nós somos por dentro, que transforma a essência do nosso ser, para que você seja alguém diferente do que você é. Consegue entender? Amém? Vou tomar até um café aqui. Ai, obrigado, Jesus. Nós estamos gastando toda a nossa energia e a nossa vida em busca da autopreservação. Todo o nosso empenho é para preservar o que nós temos, é para preservar quem nós somos. Nós estamos colocando um esforço para manter de pé aquilo que o próprio Deus quer derrubar. Meu irmão, o lugar mais seguro para você ser quebrado é aqui. Porque se você for quebrado aqui, Deus vai fazer outro de você com o mesmo barro e não vai descartar. Fica tranquilo. O lugar seguro para você ser quebrado é onde você está. Aqui não é um lugar de gente santa e pronta. Aqui não é um lugar de gente preparada. Se você olhar para alguém um dia e achar, nossa, como ele é santo e preparado, de duas uma, ou ele está mentindo para você, ou você não está conseguindo perceber direito as coisas. Aqui é um lugar de gente em processo. É um lugar de gente no caminho. É um lugar de gente aprendendo.
É um lugar de vasos sendo quebrados. E Deus, a partir daquele pó, daquele barro que não tem mais nenhum significado, começa a fazer um vaso novo. Ele faz um vaso novo a partir do mesmo barro. Ele não muda o barro para fazer o mesmo vaso. Então para de tentar se preservar, de resistir ao processo do vaso quebrado. É o que Jesus vai dizer para a gente de forma muito clara. Eu acho que não tinha como ele ser mais claro do que isso, quando ele diz: aquele que tentar salvar a sua vida, ou aquele que tentar manter a sua vida, preservar a sua vida, perdê-la-á. E a gente está num esforço de preservação, de manutenção. E nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Nós estamos ensinando os nossos filhos que um dia, se ele se esforçar bem, se ele estudar bastante, se ele fizer a melhor faculdade, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, então ele será um homem feliz e de sucesso. Isso não é palavra de Deus. Inclusive quem ensinou isso para a gente foi o Satanás. É só você ler lá o livro de Gênesis. Você vai ver que a serpente chegou para Eva e falou assim, ó: no dia em que você comer, então você será. Nós estamos ensinando expectativa de futuro para os nossos filhos. Nós estamos ensinando as nossas crianças a carregar desde pequenas um peso de se tornar alguém, sem a consciência do que eles são em Deus. E eles são em Deus independente de qualquer coisa. A identidade deles está formada em Deus, seja eles uma pessoa de sucesso ou não. Seja ele formado em uma faculdade ou não. Seja ele bem-sucedido financeiramente ou não. Ele não precisa fazer nada para ser, porque ele já é. Mas é o nosso desejo de preservar a forma. É o nosso desejo de preservar a forma, ensinando ansiedade para as nossas crianças, e elas crescem cada vez mais ansiosas, e cada vez mais ansiosas. Olha para a nossa geração, a gente falou aqui de geração Z, olha para essa geração. Vê, observa, se você é um pouquinho mais avançado, tenta conversar com um jovem. Vê o tanto de expectativa, de ansiedade que essa pessoa carrega dentro dela. E tenta adivinhar de onde é que veio. Tenta adivinhar quem é que encheu a gente de ansiedade, dizendo que a gente precisa ser isso, ser aquilo, fazer aquilo, porque se você não fizer isso, você nunca vai ser, se você não fizer aquilo, você nunca vai alcançar, se você não for assim, você nunca vai ter, se você não... E aí você nasce, cresce já cheio de ansiedade, cheio de perspectiva. O que essa pessoa vai fazer no futuro? Ela vai lutar incansavelmente para poder preservar aquilo que durante a vida ela construiu. E em nome da preservação, nós estamos deixando de viver a transformação. João capítulo 2 mostra para a gente muito mais do que Jesus salvando uma festa de casamento. Muito além disso, muito mais do que isso. João capítulo 2 é um sinal do que o Evangelho quer fazer em cada um de nós. João capítulo 2 é um sinal de que Jesus quer e pode transformar você. Fazer a partir de você um outro alguém. Não é um eu melhorado. Não é passar uma maquiagem em você, não. Melhorar um pouquinho o seu temperamento. Dar um jeitinho aí na sua ansiedade. Dar um tapinha em você ali. Não é nada disso, não. Jesus quer fazer de você outra pessoa.
É desse encontro que a gente precisa. Encontros que transformam quem no quê? É esse tipo de encontro que nós precisamos ter, esse tipo de encontro que nós precisamos viver, um encontro que vai transformar a essência do nosso ser, fazendo de você outro alguém. A nossa religião só nos melhora, mas Jesus nos transforma. A nossa religião só nos melhora. Jesus é o único que nos transforma. E a minha pergunta para você nessa manhã de hoje é muito simples, extremamente simples. Você quer continuar mantendo a forma? Ou você está disposto a viver esse processo em que Deus pega essa forma que você tem e quebra, para que a partir disso Ele construa um outro vaso do mesmo barro. Porque se você quiser manter essa forma, meu irmão, não tem problema. Quer dizer, se você quiser manter essa forma, tá tudo bem. Você pode se preservar. A gente se preserva a partir da perspectiva que preservado nós estaremos salvos. E salvação não tem nada a ver com preservação. Nada a ver. Faz um teste. Quando sair daqui hoje, passa numa padaria, compra 10 pãezinhos, coloca dentro de uma sacola e põe em cima do armário, longe de todo mundo. Daqui 3 meses, você vai lá e pega aquele pão que você deixou preservado em cima do armário. Você acha que ele está salvo? Porque se ele for preservado, ele vai estragar. O propósito dele não é esse. A salvação do pão é ser comido, não ser guardado. O propósito dele é alimentar. E em nome da preservação, a gente está mofando. Em nome da preservação, a gente está encalhado. Pães guardados, que não cumprem o seu propósito. Eu vou dar uma dica para você de todo o meu coração. Permita-se ser inteiramente quebrado. Eu tento ser motivacional e eu não consigo. A minha frase de motivação para você é essa: permita-se ser completamente quebrado. Não fuja disso. Eu sei que você pode ter ouvido por aí já que não, bobagem, Deus vai levantar você, e Deus vai fazer não sei o quê, e aí vão te ver, da plateia vão ver você no palco, você vai ficar com um gostinho de mel na boca. Pois é, o Adão também come mel. Deus vai fazer de você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí beleza, Deus vai fazer de você um vencedor, um campeão. Pois é.
O Adão também vence. O Adão também conquista, realiza sonhos. O Adão faz tudo isso. Permita-se ser quebrado. Permita-se ser quebrado para que você veja necessariamente o que é que Deus pode fazer com um vaso quebrado. Eu quero que você reflita comigo numa frase que o Wagner vai colocar aqui. E todo domingo a gente está aqui nesse esforço de tentar trazer para você uma reflexão que signifique a sua vida, que chacoalhe você mesmo. Esse é o objetivo mesmo, é você ser chacoalhado. A transformação de Cristo não é cosmética, não é um verniz de santidade sobre a mesma vida de sempre. É uma mudança na essência, no olhar, nas prioridades. E então, você tem vivido como alguém transformado por Cristo no íntimo, nas relações, na forma de exercer o seu ministério, ou apenas adaptado ao formato da religião que você aprendeu a reproduzir? Você tem vivido como alguém transformado por Cristo no íntimo, nas relações? Como que está aí a sua comunhão? Tem gente que você não suporta ainda? E que você tem que dar um sorrisinho amarelo? Você tem vivido e sido transformado por Cristo na forma como você exerce o seu ministério? Ou você está sentado sobre os talentos que Deus te deu? Acomodados sobre ele? Maravilha! Tem uma historinha na Bíblia, eu não sei se você já viu, sim. É uma historinha qualquer ali que diz que um dono de talentos lá, ele entregou uma porção para um, uma porção para outro, para o outro. Aí chega um e fala assim: Senhor, olha, eu peguei aquilo que o Senhor me deu e sentei em cima para proteger. Eu protegi o que o Senhor me deu. Aí sabe o que o Senhor fala para ele? Servo mau, imprudente, infiel. É porque você está tentando proteger alguma coisa. Do quê? Como que você está exercendo o seu ministério, a sua vocação? Ai, pastor, é que eu não tenho uma vocação. Meu irmão, leia a Bíblia, que você vai ver lá como você tem uma vocação. Ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Olha aí uma vocação para você. Anuncie, ensina, faça discípulos de todas as tribos, línguas e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí uma vocação boa para você. Como assim não tem vocação? Como assim não tem ministério? Não tem ministério só porque não canta? Não tem ministério só porque fala aqui na frente com o microfone? Isso aqui é a ponta do iceberg, meu irmão. É muito mais do que isso. Como é que está o seu íntimo, as suas relações e o seu ministério? Transformados por Cristo ou adaptados pela religião? Transformado por Cristo ou adaptado pela religião?
Vamos ter um minuto de oração? Pode ficar em pé comigo? Não tenha medo de viver esse processo, porque Deus está contigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então não tenha medo de viver todos os processos que você precisa viver. Tenha consciência de que Deus está com você. Ainda que você não tenha o que você quer, Deus está com você. Deus está comigo e eu posso não ter dinheiro. Deus está comigo e eu posso não ter saúde. Isso não invalida o fato de que Ele está comigo, passando comigo todos esses momentos em que o vaso é quebrado, em que o barro é despedaçado, mas ele é despedaçado nas mãos do oleiro. Então não tenha medo de viver esse processo. E se por um acaso você já está vivendo esse processo, inclusive há um bom tempo já, o que eu posso dizer para você é que você não está enfrentando esse processo sozinho. Porque sim, quebrar o barro é intencional, mas Deus quebra o barro nas suas mãos. O barro permanece nas mãos do oleiro, para que ele faça outro a partir disso. Você pode até se sentir solitário, você pode até se sentir sozinho, você pode até se sentir desamparado, mas não está. Não é porque você sente que é real, tem um monte de coisa que a gente sente que não é verdade. Não é porque você se sente só que você está só. Não é porque você se sente fraco que você de fato está. Deus está conosco em todos os processos difíceis da nossa vida. Então, de duas, uma. Ou você se dispõe a passar esse processo e permitir que Deus quebre. Ou você já está nesse processo e já está sendo quebrado em muitas coisas, em muitas frentes da sua vida. Eu queria encorajá-lo a respirar fundo. Respirar fundo. E seguir adiante, porque você não está sozinho. Respirar fundo e seguir adiante, porque essa jornada que você está fazendo não é uma jornada solitária. É uma jornada que nós fazemos em comunidade, em família, juntos, e o Senhor está conosco, conduzindo os nossos passos. Mas por favor, pensa agora aí comigo, feche os seus olhinhos. E por favor, pensa comigo. Pensa comigo, como é que está o teu íntimo? Como é que estão as tuas relações? Como é que está a tua vocação, o teu ministério? Ele está adaptado à sua religião evangélica? Ou ele de fato está sendo transformado por Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Olha para o íntimo do seu ser.
Perceba, meu irmão, minha irmã, se você não está tentando colocar um adoçante para poder disfarçar essa fonte de águas amargas que você se tornou. E a gente vai se tornando amargo, porque é tanta coisa que vai acontecendo, tanto desgaste, a gente já não tem mais facilidade de olhar e sorrir, a gente já não tem mais condições de confiar, porque é tanta coisa acontecendo, e nós vamos nos tornando amargos. E aí a gente vem para a igreja atrás de um pouquinho de açúcar, de adoçante, para poder melhorar o sabor amargo da água que nós estamos jogando. E Deus quer que você seja uma nova fonte. Como é que está o teu íntimo? Olha para dentro de você e seja sincero com Deus. Nós estamos num encontro. Encontros que transformam. E da mesma maneira que Jesus transformou água em vinho, Ele não colocou um pozinho ali naquela água para ela ficar da cor do vinho, do jeito do vinho, com o cheiro do vinho, porque tem gente que tem jeito de crente, tem cheiro de crente, parece com crente, mas no final de tudo é só um pozinho mesmo, porque não teve a sua essência transformada. Jesus transformou aquela água em vinho, e disse que isso é um sinal do que o Evangelho é capaz de fazer com você, do que o Evangelho é capaz de fazer em você. O Evangelho de Jesus é capaz de transformar a maneira como você vê a vida e ao mundo, para que você seja uma fonte de águas doces, para que você seja o que Deus quer que você seja. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra que nos ensina a todo momento. Parar, debruçar, refletir é um imenso privilégio. E nós te agradecemos de todo o nosso coração, e é com muito temor, Deus, que eu quero fazer isso. Eu quero te agradecer pela sua instrução. Eu sei que nós estamos em dias difíceis. Eu sei que nós temos a pressão de um mundo para nós mantermos a forma, o status quo que nós construímos, que nós conseguimos, que nós alcançamos, e há um esforço e um desgaste muito grande para manter a forma. Mas eu também sei que o Senhor não tem nenhum compromisso com as nossas formas. O Senhor tem compromisso com a transformação do nosso ser, a fim de que através do nosso ser transformado, o Senhor faça de nós a pessoa que nós devemos ser em Cristo Jesus. A esposa que ela deve ser, o marido que ele deve ser, o pai que ele deve ser, a mãe que ela deve ser, o amigo que ele deve ser, o empregado que ele deve ser, o patrão que ele deve ser. O Senhor tem isso já desenhado, guardado. Ó Senhor, então quebra-nos como o oleiro quebrou o vaso em suas mãos, e faça-nos novamente de acordo com a sua boa vontade. Sustenta-nos durante todo esse processo, durante o processo da dor, da reconstrução, durante o processo da cura, que o Senhor esteja conosco, e que a certeza que habita o nosso coração seja maior do que as coisas que estão ao nosso redor. Seja maior inclusive do que o que nós sentimos, seja maior do que o medo que nós temos, seja maior do que a ansiedade que nos toma, seja maior do que a dor que nos corrói, que a certeza que há no Senhor seja maior do que tudo em nosso coração, para que sejamos mantidos firmes durante todo o nosso processo de reconstrução. Em todas as vezes que o Senhor mexe nas nossas estruturas, que o Senhor abala as nossas certezas,
que o Senhor derruba os lugares onde nós estamos escorados, onde nós estamos adaptados há anos, por anos, lugares de segurança para nós, e de repente o Senhor vem e derruba tudo, nos sustenta nesse processo, Jesus. Ajuda-nos a entender que o Senhor está fazendo do mesmo barro um outro vaso. Do mesmo barro, porque o Senhor não nos descarta. O Senhor não descarta quem está fraco. O Senhor não descarta quem está desanimado. O Senhor não descarta quem está caído. O Senhor não descarta quem está desenganado. O Senhor não descarta ninguém, é do mesmo barro. O Senhor faz um outro vaso. Sonda o íntimo do nosso coração, Jesus. E transforma-nos para a glória do Teu nome. Que esse encontro de hoje seja transformador para todos nós. Que possamos hoje finalizar esse encontro aqui com a certeza de que o problema não são os frutos que a gente está gerando, não. O problema é o tipo de árvore que a gente está sendo. E é essa que o Senhor quer transformar. Só que para isso acontecer, eu sei que o Senhor quer arrancar algumas raízes de nós. Então tenha liberdade, Jesus. Tenha liberdade de mexer em nós, de trabalhar em nós. Tenha liberdade de trabalhar na nossa vida, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Senta um segundinho, por favor. Se você quiser tirar um retrato aqui depois, você ficar refletindo. Não disso aqui não precisa. Do outro lá. Da frase. Essa daí. Não, também não. Essa daí. Se você quiser tirar um retrato dessa frase depois, pra você ficar refletindo, é bom, viu? Tá no grupo? Valeu, Ju. A Ju já tirou o retrato e já botou lá no grupo. Porque, olha, eu vou dizer pra você, viu? O trem é complicado. Mas que bom que o maquinista desse trem aí é bom demais. Senão a gente estava perdido tudo. E meu irmão, já falei para você aqui algumas vezes que nesse processo de transformação, o cenário é bem estranho mesmo. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos, ele brota. E você já viu um processo de morte de uma semente, como que é? Você bota um feijãozinho num copo transparente, põe um algodãozinho ali e molha um pouquinho, só para você ver o processo, como ele fica todo desfigurado, como ele perde a forma dele, ele vira outra coisa. Aí a partir dele, de dentro dele, sai outro alguém. É maravilhoso. É por isso que quando a Bíblia vai falar sobre fé, ela usa a figura do semeador. O semeador saiu a semear. E quando a Bíblia nos ensina sobre fé, fala sobre semeador. Por quê? Porque o cara pega todo o patrimônio que ele tem, que é semente, e joga debaixo da terra, para que aquelas sementes passem por um processo que ele não controla. Isso é que é fé. É pegar tudo que você tem e enterrar.
e esperar que o processo divino, natural, vai acontecer. O processo de transformação é tenso. É por isso que a Bíblia fala para a gente, eu já falei aqui para vocês, sobre o vinho, o azeite e o pão. Lembra disso? Eu falei umas 28 vezes aqui. O vinho, o azeite e o pão. Porque o vinho, antes de ser vinho, é uva. O azeite, antes de ser azeite, é azeitona. E o pão, antes de ser pão, é trigo. Então, para a uva virar vinho, ela tem que ser pisada. Para a azeitona virar azeite, ela tem que ser esmagada. Para o trigo virar pão, ele tem que ser triturado. Mas eles alcançam a sua forma madura. Eles alcançam o seu processo depois de enfrentar coisas como essa. E o vasinho aí, ó. Você não fala que você é um vaso de Deus? Eu sou um vaso de Deus, eu sou uma vasilha. Eu não sei qual é, se tem feminino de vaso, então é vasilha mesmo. Eu sou um vaso, eu sou uma vasilha de Deus. A Bíblia vai dizer isso. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer isso. Jesus vai dizer isso. Nós somos um vaso, porém de barro, para que a excelência do poder esteja em Deus e não em nós. Somos vasos de barro. E sabe quando é que a glória de Deus é demonstrada? Quando o vaso de barro que guarda isso é quebrado. Quando o vaso é quebrado, o que se vê é o que está dentro dele. Então você é um vaso para a glória de Deus? Então você vai ser um vaso quebrado. Um pão comido. Amém? Uma uva pisada. Oh, glória. Uma azeitona esmagada. Oh, aleluia. Um trigo triturado. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes triturados. Vai ser um trigo, eu ia falar um tigre agora. Vai ser um trigo triturado. Combinado? Amém? Processo. Esse é o encontro de hoje. Processo, transformação de essência. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso encontro. Não do nosso culto, mas do nosso encontro. Reflete, tá? Sobre esse trem aqui, de verdade mesmo, de coração. Reflete aí a semana inteira, pensa nisso aqui. Pensa se você não está sendo só adaptado a um formato que a religião te ensinou. Que você aprendeu, foi catequizado para ser. Mas que seja vivo dentro de você mesmo. Íntimo, relações, ministério. No seu íntimo, nas suas relações e no seu ministério. Reflete sobre isso, tá?